Olá, tudo bem? Está começando o podcast Star MetaCast, esse podcast que você vai adorar. E hoje a gente tem um convidado super especial. Eu sou a jornalista Cristiane Alcalá e estou aqui com Alisson Costa. O Alisson é jornalista, escritor, palestrante e autor desse livro que a gente vai contar todos os detalhes para você, que é o Atitude Now. Tudo bem, Alisson? Tudo bem, Cris? Prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. E vamos falar muita coisa boa aqui, especialmente para ativar nas pessoas que estão em casa hoje a vontade de tomar atitude rápida e fazer a diferença na própria vida, né? Que bacana. Eu que agradeço a tua presença aqui com a gente no Star MetaCast, esse podcast que tem tanto a agregar para os nossos internautas, né? Exato. E antes de mais nada, já queria te perguntar, como que você começou essa tua trajetória como escritor? Conta um pouquinho para a gente da tua vida profissional. Perfeito, perfeito. Dizem que um homem ele precisa escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho, né? Sim. Completei já as 3 fases, mas, gente, não tem esse negócio que morre depois, não, viu? Eu vou ficar muito por aqui ainda. O livro, ele é um desejo. Eu sou comunicador, sou jornalista também. Eu falei que esse papo aqui hoje vai durar uns 3 dias, né? 2 comunicadores na mesa. Dois Então, jornalistas, gente, vamos ficar aqui batendo esse papo gostoso. então é sempre foi a ideia, colocar algumas ideias no papel, né? Sempre foi a minha ideia, a minha vontade escrever. Só que no momento que eu estava em TV, a nossa rotina é louca, não me permitia fazer o que eu gostaria. Quando eu faço a transição de carreira em 2020, 2019 para 2020, que eu rompo com a TV, saio da TV e venho para o desenvolvimento pessoal, eu falei, olha, agora eu tenho tempo para fazer o que eu gostaria, de colocar um pouco das minhas ideias no papel. E eu começo a escrever, esse não é o primeiro livro, esse é o nono, né, em 4 anos, são 9 livros já, então a gente vai produzindo bastante. E aí, eu sempre fiz livros que davam algum insight, que tinham algum viés empreendedor, que deixavam algum ensinamento. Esse livro em especial, ele fala sobre a minha vida. Então, eu ancoro todos os ensinamentos, eu ancoro todas as ferramentas que estão nele a partir de vivências da minha vida. A cada capítulo, eu conto uma parte da minha vida, que ferramenta eu utilizei naquele momento para fazer a transição. E mesmo que naquele momento eu não sabia qual ferramenta eu estava usando, mas numa autoavaliação hoje, eu entendi esse processo. Então, ele é muito especial exatamente por isso, porque ele conta parte da minha vida e traz ferramentas que eu utilizei nela para impactar a vida do outro. Então, eu começo a escrever no momento que eu faço essa transição, né? E hoje vou dizer que eu não quero parar mais, né? Porque quando você vê a tua mensagem sendo replicada, sendo aplicada e transformando a vida do outro, você percebe que esse é teu lugar. Que legal. Bom, mas você, antes de começar a escrever, né, Uhum. nesses 4 anos que você comentou aqui, que você já tem 9 livros lançados, Sim, você tem uma trajetória em sim. televisão. Queria que você contasse um pouquinho. Olha, gente, o Alisson Costa, ele nasceu em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, é Isso. jornalista, escritor, palestrante, mestre de cerimônias, radialista, tem uma trajetória muito legal, já trabalhou em várias emissoras. E eu queria que você Uhum. contasse um pouquinho. Essa tua trajetória na comunicação te Perfeito. levou a palestrar sobre comunicação Sim, e depois a escrever sobre esses assuntos que, claro, estão relacionados com o nosso dia a sim, dia, né? A comunicação, ela faz parte das nossas vidas, tanto nas relações interpessoais quanto no mercado de trabalho. Como é sim. que você começou de verdade, para quem está nos assistindo, compreender um pouquinho mais da tua carreira? Eu digo que eu fui jogado para comunicação, né? Não era um plano. Meu sonho de infância era ser guitarrista. Eu queria ser o Slash. Queria ser Eu queria ser músico! músico, Uau! mas eu não tive competência nem disciplina para estudar o bastante para isso, né? Tá. Porque é uma profissão realmente de muita dedicação. Na minha época, início, fim de anos 90, né? Falava-se muito que uma pessoa para trabalhar em rádio, ela tinha que ter uma boa voz. Não é bem isso, né, gente? Você tem que ter uma boa comunicação, você tem que ter uma boa dicção, mas a voz ainda impactava muito naquele período. E Papai do Céu me deu uma voz mais impostada, mais Sim, quem forte. está nos ouvindo está percebendo que tem um timbre lindo. E aí, eu tinha um tio muito sábio, hoje já falecido, falo muito sobre ele no livro, e ele tinha um programa, na época, religioso, em uma rádio, um programa católico, e como eu tinha uma banda, eu já tocava, o equipamento eu conhecia Você tudo, tocava guitarra. eu tocava baixo. Abaixo, tá. E eu conhecia todo o equipamento, e ele me levava para operar som para ele. Vai para operar para Ah, mim? Só que na verdade ele já tinha uma estratégia traçada ali, eu nem imaginava, né? E a cada momento, a cada período, ele falava assim: lê isso aqui para mim. Eu falava, não, lê aqui. E aí dava aquela forçadinha, eu lia, e ele chegava em casa e falava assim: ouviu a voz do Alisson?
ouvir a voz do Alisson no rádio, e ele foi me empurrando E aos você pouquinhos é sem que eu garotão. percebesse. Eu com 17 anos. Tá. Sem que eu percebesse, ele foi me colocando no jogo, me colocando. E quando eu vi, um dia a gente estava na rádio, que ele trabalhava, e o diretor da rádio estava lá, e eles estavam produzindo alguns spots, algumas gravações. Ele falou assim, ó, esse rapaz queria muito trabalhar aqui, entendeu? Faz um teste com ele aí. E ele não tinha falado nada comigo. Isso no Rio No ainda? Rio, ainda no Aham. Rio. Interior do Rio, em Barra Mansa. E eu fico na rádio esse dia para fazer um teste, vou muito bem, e na semana seguinte eu estava assumindo um programa, isso em Aos 1997, 17 anos? nesse momento 18 Aos anos. 18 Estava quase anos. transicionando para 19, começo um programa, nessa rádio eu fico 6 anos, e aí o mundo vai me levando. Então nessa rádio eu fico 6 anos, e aí do rádio eu vou pro palco, eu começo a apresentar eventos, de eventos eu começo a ser chamado para fazer cerimonial público, faço uma formação no CNCP, né, o Comitê Nacional de Cerimonial Público, e ali me formo, começo a fazer cerimonial, e até que eu chego e bato a cabeça no teto. Eu falei, olha, para continuar, eu preciso de mais formação. E Uhum. aí eu entro na faculdade, faço jornalismo e vou para a TV. Então essa jornada toda eu fico na TV 15 anos, Trabalhou em várias emissoras trabalhei em do várias país. emissoras, rodei um pouco aí, Rio, Minas, Goiás, né? E depois dessa, em 2020, eu faço a transição. Então, quando eu faço a transição, isso é muito importante dizer. Por quê? Porque o livro, ele é um tipo de comunicação. Uhum. A palestra é um tipo de comunicação. O que a gente está fazendo aqui é um tipo de comunicação. É uma nova era da comunicação que a gente está Sim. vivendo, a comunicação digital. Mas eu continuo no meu viés, que é trazer a comunicação, trazer a mensagem. Eu fiz só um transicionamento do portal, de onde eu E foi falava. pensada essa transição, Foi, Alisson? foi bem pensada. Eu fiquei 22 anos na comunicação gradual, rádio e TV. Uhum. Tive o prazer, a alegria de trabalhar com grandes nomes do mercado, né? Deixei grandes amigos. Mas eu tive um momento da minha fase, é importante fazer essa avaliação, falo sobre isso no livro, em que eu deixei subir a minha cabeça a fama. Deixei aquele momento que eu estava muito bem, eu estava na Globo Rio, e, puxa, tudo acontecendo de uma forma maravilhosa, sendo cotado para várias coisas ali, e eu deixei que o meu ego falasse mais alto que eu, nada, nenhum problema com o ego, falo muito sobre isso, o ego ele é importante na tua vida, Uhum. você tem que ter o ego elevado, só que você precisa equilibrar o teu ego com o esforço, Sim. né? O esforço tem que estar exatamente equilibrado com o ego para que você não tenha problemas, para que você não se torne egocentrista. E eu me tornei egoísta. Eu achava que eu era o centro. Eu sou o Alisson da Globo, coloquei ali um sobrenome, Na época você trabalhava na TV Globo do Rio. estava na Globo Rio, Aham. e deixei que isso subisse a minha cabeça. Quando isso sobe a minha cabeça, eu me torno um profissional exemplar. Por quê? O que eu queria? Eu queria entregar o melhor material todos os Sim. dias. Mas eu me tornei um companheiro de trabalho terrível. Porque se eu precisasse brigar com todo mundo para voltar com o melhor material, eu faria isso. E você depois adquiriu essa Eu consciência? tive Que que trabalhar legal, com né? isso. Eu tive que trabalhar isso em mim, porque isso foi a ascensão e a queda. Uhum. A nossa profissão, para quem está nos assistindo, né, somos jornalistas, comunicadores, é uma profissão que lida muito com a questão do ego, Total, da vaidade, de total. você estar em evidência. É. Então tem que ter também muita inteligência emocional, né, Total. Alisson? Eu nem gosto muito dessa palavra inteligência emocional, porque no momento que você ativa a emoção, a inteligência se anula, É verdade, pensando por esse entendeu? aspecto, Então você precisa gerir bem as tuas emoções, né? Então um eu não controle sabia, você precisa emocional. controlar, Aham, você precisa se controlar. A gente tem um ponto super positivo e um super negativo na profissão, que é a mesma, que é o uhum, holofote. sim. O holofote, ele te dá projeção, ele te dá nome, ele faz você crescer, e ao mesmo tempo, se você não controlar o seu ego, você se torna uma pessoa ruim. Então, Especialmente estando num grande veículo de não tem comunicação, né? como, é difícil, porque você é reconhecido, você é parado na rua, você vira referência. Então isso começa a se começa a te atrapalhar, você tem que olhar para você e se avaliar. E eu cheguei nesse ponto Uhum. de começar a atrapalhar as minhas relações pessoais para que o símbolozinho no canto da TV fosse defendido. E talvez também, né, Alisson, acho que é legal a gente pontuar, num momento em que o tempo da notícia era diferente do que é hoje, né? Totalmente, totalmente. Hoje a gente vive uma comunicação muito imediata. Porque acontece um fato, o rádio sempre fez isso, né? Sim, O sim. rádio é imediatista. Mas era o rádio e o rádio ele perdeu um pouco da popularidade com a chegada da televisão. Ele continua firme, forte. Eu sou apaixonado pelo rádio, eu sou filho do rádio, Ele se mas reinventou com a ele internet está se também, né? reinventando agora completamente. E a internet ela é imediata. Acontece agora, já tem resposta. E Sim. agora a comunicação ela não é mais omnidirecional, ela é bidirecional. Agora as pessoas te respondem. Tanto que no meu período de TV, quando começou o boom das redes sociais, a gente era proibido de ter.
Todos os Hum. jornalistas da emissora eram proibidos de ter rede social, Para não responder para aos não ter resposta, telespectadores, claro. para Aham. ser realmente continuar a comunicação unidirecional. Naquele momento ainda tinha-se a visão de que, não, nós vamos abafar isso. Uhum. Não, a televisão está aqui, a televisão é quase A internet secular. não vai A internet superar, não vai né? superar a televisão. Pois é, superou. E aí, Estamos aqui, inclusive, num estamos podcast aqui, mostrando o quanto essa mídia tem força hoje, estamos né? aqui no novo programa do Jô. O Exato. podcast é o novo programa do Jô. O programa do Jô era exatamente isso aqui, era um talk show. Sim. Entendeu? E hoje a gente faz isso. Hoje todas as pessoas do mundo têm a possibilidade de fazer isso por causa da internet. E eu precisei cair. Eu Uhum. precisei chegar nesse momento de ser demitido. Eu passei por uma demissão da emissora Mas e provavelmente por questão de por relação questão de interpessoal, relacionamentos. né? E não É aquilo, eu profissional. imagino, hoje eu sou empresário, então o que que eu faço? Eu pego, tô com um problema na empresa. Você vai olhar a lista dos seus funcionários para fazer uma possível demissão, você não olha assim, esse aqui é muito bom, esse aqui puxa, esse é técnico pra caramba, esse dá um super resultado, não, você olha assim, esse aqui arruma briga com todo mundo, esse aqui já Esse dá discutiu com tal problema. pessoa, esse aqui dá problema. Você não quer, não é o técnico, né? Não é o hard skill. Apesar de eu também não gostar dessa expressão hard soft, né? Colocam, fazendo uma aspas aqui, colocam ética, colocam comunicação, colocam integridade como soft skill. Soft? Ou seja, não são Tem nada de habilidades soft aqui não, leves. gente. Tem nada leve aqui. Mas fala-se isso, né? A hard skill, a habilidade técnica, você treina. Uhum. A comportamental não, ela vem de casa. Sim. Então, se a pessoa não fizer uma autoavaliação e tentar mudar por ela mesma, ela vai ter problemas. E é o que aconteceu comigo. Eu tive que chegar em casa um dia e eu estava num momento péssimo da minha vida, emocionalmente, psicologicamente, entendeu? Profissionalmente, financeiramente, todo endividado, e começar a olhar para mim e falar, cara, o que está acontecendo, né? Cadê aquele cara que era amigo de todo mundo, que, pô, todo mundo queria perto, que era disputado? O que está acontecendo? E aí eu comecei a avaliar fatos, e eu falava assim, eu pensava, né? E esse fato que aconteceu aquilo, fui eu que criei. Aí um problema de fui eu que criei. E aquele momento da clareza, falou, o problema tá em mim. Você teve algum tipo de ajuda para poder chegar a essa reflexão Eu tive foi muita pancada para chegar nessa reflexão. Eu tava era apanhando de todos os sim, lados, e aí que você começa a olhar, fala, mas por quê? Por quê? a vida de alguma maneira te mostrou um outro Eu caminho. digo que você aprende sempre pelo amor ou pela dor. Uhum. Né? Aprendam pelo amor, gente, porque pela dor é difícil. Então, se tem alguém te dando dicas, se tem alguém te instruindo, te mostrando o caminho, ouça. Entendeu? Eu não Tire ouvia mais. proveito de Tire alguma proveito maneira. disso. Eu cheguei num momento em que eu não ouvia mais. E aí eu tive que ter essa autorreflexão. E esse momento é um momento maravilhoso de clareza, mas um momento Uhum. de muita dor. Sim. Porque você aceitar as tuas vulnerabilidades, encontrar os teus sabotadores, te faz remoer tudo que tem dentro de você. E aí você tem algumas escolhas a fazer. E a escolha que eu fiz é eu vou ser um cara diferente. Eu vou mudar. Eu não quero conviver com esse cara que eu tô convivendo. Eu preciso sair daqui. E aí, nesse momento, eu entendia que a televisão, se eu continuasse, especialmente nesse meio, ela me faria mal. E aí você fez a transição de Eu carreira. comecei a planejar. Isso em Hum. 2017. Eu falei, olha, eu ainda preciso viver disso, porque é o que eu sei fazer melhor, Uhum. é o que, mesmo não pagando tão bem, o que ainda me dá uma sustentabilidade financeira, mas eu preciso já planejar a saída. Foi no momento que eu encontro uma editoria completamente diferente de tudo que eu tinha feito até ali. Eu já tinha trabalhado em polícia, eu me dei muito bem nos esportes, cidade, que é o início de todo mundo, né? Mas eu fui pro agro, em Pro Goiás. agronegócio. Que Fui pro legal. agro em Goiás, assim, uma base completamente diferente, uma editoria completamente diferente, e onde eu vivi os 3 melhores anos da minha vida. Uau. Por quê? Porque eu abri um novo campo e naquele momento eu me permiti ser uma pessoa diferente. Então eu falei, olha, eu tô aqui exatamente para construir tudo diferente, só que já com o olhar do lado de fora. Uhum. Aqui eu vou planejar a minha saída. E isso foi acontecendo. De 2017 a 2019, no livro eu falo sobre isso. Eu acredito que todas as pessoas nessa vida, e você que está em casa, presta atenção nisso, que eu acredito que isso é muito importante. Todas as pessoas nessa vida vão chegar a um momento de olhar para elas mesmas e entender se elas estão entregando o máximo delas. Todas as pessoas. Porque você vai fazendo o que esperam de você. Você se forma, você tem uma profissão, e aí você começa a entregar aquilo que você acredita que é o que esperam de você. Uhum. Só que eu acredito realmente que chega um momento que você olha e fala, será que é isso?
será que a minha visão era assim, será que é só isso? Será que não tem mais? Será que eu não posso ajudar as pessoas de uma outra forma? Será que eu preciso ter uma editoria, ter um canal para mostrar isso por mim? Será que não tem algo a mais? Eu chamo esse momento que todas as pessoas vão passar na vida de ponto da virada. Aham. E é um momento de muita decisão. Por quê? Na minha visão e nos estudos que eu fiz até aqui, você tem 3 caminhos a tomar. Primeiro caminho, você tá com aquela queimação, algo queimando dentro de você que você quer tirar dali. Toma um Estomazil, toma um Epocler, a- mata a Acalma. queimação e continua fazendo o que esperam de você, Aham. que é cômodo. É a Sim. famosa zona de segurança. Eu tô no seguro, tô cumprindo o meu papel. Nesse livro eu faço uma analogia, inclusive toda a parte gráfica dele é assim, olha, são engrenagens, Sim, vamos falar mais do livro daqui a vamos pouquinho, contar. gente. São engrenagens e chamas. E aí eu digo o seguinte, esse momento é o momento que você vai decidir se você quer ser uma engrenagem do sistema. Eu acredito que a sociedade ela tem um grande motor Uhum. funcionando, ela funciona como um motor. E as pessoas são, algumas dessas pessoas são engrenagens, encaixadas ali para cumprir o papel dela, repetitivo, fazendo o mesmo movimento, sem incomodar a engrenagem do lado, para que o motor funcione bem. E no momento que você se desgasta, tira-se essa engrenagem, substitui por outra. Mercado de trabalho. É um mercado de trabalho. Tem gente que nasceu para isso, gente. Tá tudo bem. E ele vai seguir o voo em bando, é o primeiro caminho. Tem outras pessoas, como eu, como você, Cris, eu tenho certeza, como vários que estão nos assistindo, que não nasceram para ser engrenagem. Nós somos combustível. É a gente que faz o motor girar. E se deixar, a gente põe fogo no mundo. E a gente não vai se contentar com esse caminho comum. A gente Uhum. vai buscar outros. E aí você tem uma armadilha, que é um segundo caminho, que é você tentar tirar essa força de dentro de você e não conseguir. E se isso acontece, eu acredito realmente nisso. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Quantas cartas de suicídio já foram lidas nessa vida que a pessoa dizia assim: eu não era o que diziam de mim, eu tinha muito mais a fazer. Então percebe, essa pessoa tinha algo mais para tirar dentro dela, ela não conseguiu. E ela preferiu cessar a dor, Uhum. eliminar a dor, do que buscar algo. E tem o terceiro caminho que eu chamo carinhosamente de caminho dos loucos. O caminho dos loucos é o caminho que você começa a buscar de tudo. De 2017 a 2019, se caísse um papel no chão, eu ia lá ler para ver se não era um recado para mim. Eu começo a fazer todos os treinamentos, ler todos os livros, estudar tudo que eu podia, buscar algo a mais. Porque eu falava, tem algo a mais para eu fazer, o que está acontecendo? Você estava numa busca. Estava numa busca total, intensa, intensa. E eu acredito que todos podem passar por isso. E quando você começa a destoar, quando você pula do motor, você deixa de ser engrenagem, você vai passar por, mais uma vez, 3 momentos. Uhum. Primeiro vão rir de você. Cara, você trabalha na televisão, todo mundo quer o que você faz, você tá louco. Pra que você vai fazer isso? Pra que você vai mexer nisso? Segundo é exatamente isso, vão te chamar de doido. Ficou Aham. doido, não para de estudar, não para de trabalhar, toda hora fazendo alguma coisa diferente, buscando alguma coisa. E o terceiro vão perguntar o que você tá fazendo. Quando tua vida começa a mudar, as coisas começam a dar certo, mas o que você fez? E eu respondia, fiquei louco. Esse é o meu exemplo. Fiquei louco. E ficar louco é a melhor coisa do mundo, que o mundo não deve nada aos normais. Era uma loucura do bem, É na loucura do verdade. bem. Gente, passou um cara aqui há mais de 2000 anos que chegou aqui e falou assim: sou filho de Deus. O que fizeram com ele? Riram dele, chamaram de louco e hoje dizem: olha o que ele fez. Einstein foi reprovado em matemática. Exato. Esses caras não são normais, gente. Pra que você quer ser normal? É, a normalidade nem sempre é o caminho, né? Eu vou dizer que os normais são importantes, as engrenagens são importantes, mas quem bota fogo no mundo, quem faz a diferença, é quem está realmente seguindo um caminho de loucura. Porque a loucura e a genialidade, ela tem um fio íngreme, um fio pequeno, um fio muito fino entre as duas, que se chama resultado. Uhum. Você é louco até você dar resultado. Quando você dá resultado, você vira gênio. E esse livro ensina a dar resultado, É gente. exatamente isso. É o livro Atitudinal, da editora Gente, que o Alisson lançou em outubro de 2023, ou seja, tá fresquinho, É. quentinho, bombando aí nas editoras, nos sites de vendas. E eu queria lembrar que esse é
o quarto... Não, na verdade, esse é o nono É, o livro. quarto na Editora Gente. É o quarto na Editora Gente, né? Isso. Até porque o Alisson já tem outros livros também publicados, que daqui a Uhum. pouquinho ele conta um pouquinho mais, mas esse é o mais novo, é o Atitudinal, da Editora Gente, como eu disse, lançado em outubro de 2023, e é um livro que você também, aí de casa, que está nos acompanhando, vai poder ganhar. Vai ter um sorteio, vai ter um sorteio. O Alisson vai contar um pouco mais desse livro, que tem aqui, a gente estava conversando nos bastidores, tem uma história incrível de como ele escreveu esse livro. E durante o nosso bate-papo, vai ter uma palavrinha-chave que vai aparecer aqui embaixo. E aí, lógico, você pode comentar, seguir o perfil do Alisson Costa, seguir o perfil da Star Meta e concorrer. Então tá fácil para ganhar o livro Atitudinal aqui. É só escrever no nosso podcast essa palavrinha-chave que vai aparecer aqui, que eu não vou contar, é surpresa, tá? Já vai autografado. Olha, que legal. Alisson, então, depois de 8 livros, Sim. né? E 3 pela Editora Gente, você chegou até o Atitudinal. Isso. Essa história é incrível, eu tô super impactada aqui nos bastidores antes da gente começar a gravar o nosso podcast. O Alisson tava me contando Sim. que ele estava dando uma palestra e de repente surgiu a oportunidade de escrever esse livro. Como é que foi isso? Isso. O Atitudinal é o tema da minha palestra já, né? Eu já faço essa palestra há um tempo. Na verdade, eu fiz durante todo o ano de 2023. A minha palestra até 2019 era uma palestra sobre comunicação. Tá. De 2019 à frente, eu comecei a falar sobre mercado digital. Então, eu tinha uma palestra de como vender na internet, como ganhar dinheiro através da internet. Vendas? Vendas, Tá. vendas. E a partir daí, eu comecei a entender. Quando eu começo a entender esse movimento da atitude, a gente chama de movimento atitudinal, e começo a fazer eventos chamado Atitudinal, eu começo a fazer uma palestra chamada Atitudinal, essa palestra começa a rodar. E eu sou chamado para fazer uma palestra na editora, para um treinamento da editora para novos escritores, e eu faço a palestra Atitudinal, a palestra de tomada de atitude imediata. E aí eu termino a palestra, a Roseli me chama, a Roseli é a CEO da Editora Gente, Roseli Boschini, querida, fada, eu chamo ela de fada, faz as mudanças na minha vida, Legal. fada madrinha. Beijo, Roseli. E aí a Roseli, querida, me chama, Roseli, gente, Roseli tem 1,50 m, fala baixinho, fala manso. Encontrou uma mulher baixinha que fala manso, corre. Braba. Braba, ela não é fácil. Tem atitude. Tem atitude. Me chama na sala dela, me põe sentado na frente dela e fala assim, meu filho, por que nós não temos o livro Atitudinal? Isso é um método? Eu falei, E por que nós não temos o livro? Eu falei, boa pergunta, por que nós não temos o livro? E você já fazia essa palestra faz tempo? Tava 1 ano, mais ou menos, com essa palestra. E nunca tinha pensado em escrever um livro sobre o assunto? Já tinha pensado, mas era plano para 25, talvez. Tá. Entendeu? Isso era dia 29 de maio de 2023. Tinham outros assuntos sobre os quais você Outras gostaria coisas de falar. acontecendo e tal. Eu falei, não é o momento. 29 de maio de 2023, ela me chama na sala dela, uma mesinha branca, parecida com essa aqui. E aí fala assim, vamos escrever esse livro? Eu falei, vamos. Aí ela, falei, executor, né? Executor, dia 29 de maio. Eu falei, Roseli, tá tudo certo. Te entrego o texto até outubro, então maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 5 meses. Entrego o texto. Novembro a gente prepara a diagramação. Em dezembro a gente lança o livro. Natal, bomba de vender, best-seller, sai para abraço. 2024 inteiro a gente trabalha ele. Aí ela, não, meu filho, não é bem assim. Calma aí. Chamou outra menina do editorial, sentou a Natália. Natália, quero lançar o livro do Alisson esse ano. Ela, não, Roseli, não dá. Não, Natália, dá. Não, não dá. Editorial do segundo semestre está fechado. Não, Natália, vamos lá lançar o Alisson em outubro. Primeiramente era setembro, depois passou para outubro. Roseli, outubro tem Paulo Vieira e Joel J. Não dá. Ou seja, 2 caras que são craques, os né? dois Maravilhosos. campeões de vendas da editora, os 2 maiores campeões de vendas da editora. Não dá. Não, a gente faz o seguinte, ó, a gente passa o Paulo para novembro, traz o Joel para setembro e deixa o Alisson em outubro. E eu já me sentindo, né? Porque eu entrando na comparação com os maiores da editora. O falei, sanduíche ali desses como dois. assim? Grandes. E aí ela, não, a gente quer você como grande lançamento de outubro. Eu falei, legal, curti. E aí, a Natália... Mas qual que é meu prazo? Como é que é isso? Aí a Natália fala assim, só tem um problema. Para lançar o livro do Alisson em outubro, ele tem que entregar esse texto em, faz conta para cá, 42 dias. Uau. Quanto você tem escrito, Alisson? 0. Não, você não tá entendendo, é a primeira conversa. 0. E esse aqui, 0. Ela, então, você tem 42 dias. Falei, como é que eu falo que eu sou o cara da atitude e digo não? Dá cá o contrato. E assino o contrato e vamos. Só não combinei com a minha agenda, né?
Sim. Quando eu abro minha agenda, e eu trabalho, eu gosto de trabalhar assim, as meninas, a turma que trabalha comigo sabe, eu A gosto de equipe trabalhar do com a Alisson tá agenda, aqui, viu, gente? Acompanhando aqui o nosso eu bate-papo. gosto de trabalhar com a agenda colorida, né? Não sei se Tá. vocês vão conseguir ver. Então, a agenda tava desse jeito assim, ó. Tá lá? Aqui. A agenda tava assim, Tudo toda organizadinho, pintada. tal. Se eu somasse as horas que sobravam em cada dia, eu teria no máximo 20 dias. Se eu Uhum. somasse as horas. E esse é o maior gatilho para a procrastinação. Você tem uma tarefa muito importante e pouco tempo. Sim. Então, amanhã você tem E quanto muita tempo para coisa para escrever? Tem fazer. muita coisa para fazer. Amanhã eu tenho 2 horas. 2 horas para escrever um livro? Não dá. Aí teu cérebro quer te proteger, começa a falar no teu ouvidinho. Não vai escrever, não. Vai assistir um filme. 2 horas, filme, encaixa certinho, livro, não vai dar. E amanhã 4 horas. Não dá. Mais um churrasco com os amigos? Dá. E Uhum. você vai procrastinando. E o livro, o atitudinal, a palestra atitudinal, o evento atitudinal, o livro atitudinal é um manual contra a procrastinação e o mimimismo. Eu falei, eu não posso perder isso, eu não posso deixar de fazer mesmo, porque eu só tenho 20 dias. O que eu fiz? Seria incoerente com a Tô tua completamente trajetória, né? incoerente, não cabe. Peguei um avião, desci em Floripa, peguei um carro, subi a Serra Catarinense, fui para uma cidade chamada Alfredo Wagner, aluguei uma cabana chamada Morada do Cedro, que ela fica acima das nuvens. Você abre a porta de manhã, as nuvens estão embaixo, assim. Ó. Me fechei e falei, eu só vou escrever. Eu só saio daqui quando esse livro estiver pronto. E Como é aí, que você pensou em ir para um lugar distante? Porque hoje você mora em São Paulo, sim, né? Como é que você pensou nesse local, lá em Floripa, eu queria, sozinho, eu organizou essa queria, agenda? eu queria estar inacessível. Tá. Sem celular, sem internet, Tinha internet, mas só porque para uma boa escrever. história tem que ser contada. Então eu Sim, precisava gravar, contar, fazer story, né? Não dá só para escrever. Eu já tá. tinha um storytelling planejado para isso. Sim. Falei, eu vou escrever um livro muito rápido e eu vou contar essa história, porque essa história vai ser muito forte. Aliás, vai ser a maior prova da tomada de atitude rápida. Vai ser a Uhum. maior prova do método, do movimento que esse livro conta. Entendeu? Você se gravou, O tempo todo eu tá. fui mostrando, e eu começava a escrever 5 da manhã e parava meia-noite. Coloquei uma meta, eu vou escrever 60 mil dígitos por dia. Um livro não se conta por páginas para o escritor, se conta por dígitos. Então, um livro médio ele tem de 200 a 240 mil dígitos. Falei, eu vou colocar 200 mil dígitos, que é a linha menor, mas é um livro de fácil leitura e fácil aplicabilidade. Vou escrever 60 mil dígitos por dia, então em até 5 dias eu termino. Só que eu sou competitivo comigo mesmo. Coloquei uma meta de 60, todo dia eu batia 80, 90. Resultado, escrevi o livro em 3 dias. Uau. Em três Bom, dias, falando no livro, eu lembro que todo mundo pode comentar aqui essa palavrinha-chave que está aparecendo aqui embaixo para concorrer ao livro Atitudinal, tá, é. gente? O Alisson está contando aqui como é que foi esse processo para poder publicar esse livro, mas você pode ganhar esse livro, é só colocar também essa palavrinha nos comentários aqui do vídeo. Então, essa palavrinha que está aparecendo aqui embaixo, você também reposta e você concorre É aí isso. ao livro do Alisson nas redes sociais dele e nas redes da Star Meta, tá, gente? E é interessante porque, assim, o pensamento, e aí volta na essência do livro, o pensamento da engrenagem, da pessoa que vive só o que esperam dela, ele é completamente diferente do combustível. Uhum. Aliás, essa explosão na capa do livro é o combustível. Quando eu começo a contar essa história, eu faço um Reels, coloco no Instagram, a primeira mensagem que eu recebi foi assim, então você escreveu um livro em 3 dias? Então é fácil. E aí eu respondi, eu falei, não, eu escrevi um livro em 45 anos. Eu coloquei ele no papel em 3 dias. E aqui está a minha essência, aqui está a minha história, aqui está a ferramenta. Entendeu? Então a gente colocou realmente um manual, um movimento para mudar a vida das pessoas. Nós vivemos, Cris, uma geração muito complicada, porque a gente está vivendo um momento que as pessoas estão amando se assumir procrastinadoras. E Uhum. elas não entendem o quanto isso é terrível para elas e para o sistema como um todo. Porque se Sim. você diz, ou eu não faço ou eu deixo para a última hora, você está se assumindo. Ó, só para você fazer uma análise rápida. Tem uma gourmetização da palavra. O procrastinador de hoje é o preguiçoso de ontem. Sim, eu quero até falar um pouco mais desse assunto, Uhum, Alisson, mas eu queria lembrar que o livro, ele tem um prefácio do Joel J. Você sim, comentou do Joel J, sim. né, que é um dos autores mais lidos do país hoje, muita gente segue ele também, tem um trabalho bem bacana. 4,7 milhões de seguidores. Uau, quase 5 milhões, tá fácil, Tá né? pequeno, tá pequeno. Pequeno, que bacana. E o J, J é um irmão querido, é um cara que entrou na minha vida nesse momento da minha transição de carreira, lá em 2019.
e que começou a me direcionar. Ele é meu mentor há 5 anos, Uau, entendeu? É que o cara que eu legal. conheci antes de ser Joel J, eu conheci o Joel Moraes, Tá. né? Então, quando ele estava começando a jornada dele, a gente se aproximou, hoje se tornou um amigo querido, e ele conta isso no livro, né? Que, aliás, essa ideia de você é um cara de atitude, você é o cara da atitude, você é o cara, vem dele. Ele que sempre Uhum. falou isso, cara, você é o cara da atitude, porque eu tô vendo você numa velocidade muito acima de todo mundo. Por quê? Porque você não espera, pô, tem que fazer, você faz agora. Já aconteceu de estar em mentoria com ele tá falando, eu tô com o computador aberto fazendo o que ele tava dizendo para fazer. Por quê? Porque eu não vou esperar. Eu não vou deixar o meu cérebro me bloquear, porque o cérebro não é feito para guardar informação, gente, ele é para processar informação. E Uhum. aí você sai de um treinamento, você sai de uma aula, e aí você vai para tua casa, aí você dorme, você come, você faz um monte de coisa, e tudo que você O dia já aprendeu, passou. você tá esquecendo. Uhum. Ele não é feito para guardar informação. Eu tô aprendendo e fazendo. Então ele sempre falou isso. Você é um cara de muita atitude, velho. Você é atitude, você, você não espera, você é ação total, entendeu? Você tá acima da velocidade da turma, tal. Então a ideia do atitudinal surge de impulsos do Joel. Então no momento que eu escrevo o livro, eu falei, cara, você tem que estar comigo nessa, você tem que ser o prefácio. E ele é o prefácio. E tem mais 6 pós-fácios que são amigos queridos de jornada também, que eu conheci nos últimos 4 anos, né? Que são pessoas que têm também esse viés da atitude já plugado no chip de vida. Que legal. Gente, e o que me chamou a atenção também no Atitudinal é que o livro tem nomes bem interessantes para cada capítulo. Para Sim. vocês terem uma ideia, ó. Eu era um lobisomem juvenil. Diversão é solução, sim. Adorei Sim. esse. Percebe que eu sou musical, né, gente? Eu sou o cara. Tem até um cantor aí bastante É... conhecido, né? Que canta uma música. Esse cara sou eu, Roberto Carlos. Ele fala também sobre a questão do fundo do poço, que a gente comentou no Uhum, início da entrevista, né? De rever a vida de sim, fato, encontros e desencontros. Primeiro best-seller, porque ele é autor de 4 best-sellers, viu, sim. gente? Não está contando aqui esse bastidor, mas ele tem outros livros que fizeram bastante sucesso. E o livro finaliza com o capítulo 20, que é O Caminho dos Loucos. Eu sei que é difícil a gente pensar aqui no capítulo que você mais gosta. Então, eu vou fazer uma outra pergunta. Queria te Uhum. perguntar qual foi o capítulo mais difícil de escrever, Alisson? Teve algum? O mais difícil é o primeiro, né? Sempre é o primeiro. Por quê? Eu acredito que o livro, ele é, ele é como um filho sendo gerado, né? Então, quando você começa, você precisa organizar suas ideias, pensar o que que eu quero passar com esse livro. Qual é... Porque assim, a gente tem muito insight muito input de vou escrever um livro sobre a minha vida. Uhum. Gente, com todo respeito, viu? Ninguém tá nem aí pra tua vida. Ninguém tá nem aí pro que você viveu, pro que você deixou de viver. As pessoas querem entender, quando elas fecharem o livro, o que que a tua vida fez na vida dela. Como aplicar esses ensinamentos na vida Como eu dela, né? impactei a vida Uhum. dela para que ela realmente faça isso acontecer. Então, e não dá para colocar uma vida em um livro. Não daria. Você teria que ter 432 livros para escrever da tua vida. Então você tem que olhar para você, e esse era um livro que eu queria contar um pouco da minha vida e trazer as Na ferramentas. palestra sobre atitudinal, você Uhum. falava da sua vida. Fala um pouco, fala algumas partes, algumas Tá. pequenas partes. É exatamente isso. Você tem que compilar a tua vida. Você tem que olhar e falar assim: o que que eu tiro? O que Uhum. realmente gera ensinamento? E a nossa vaidade, o nosso ego diz assim: conta ponto positivo, conta coisa boa. Sim. E Como nas próprias redes sociais. sim, só se mostra o bonito. Só que deixa eu te contar: o bonito, o que dá certo, o que arrebenta, não conecta. As pessoas se conectam com a tua vulnerabilidade, com o momento de transição, quando você rompe algo, quando você traz realmente um ensinamento. Então, eu precisei compilar da minha vida os momentos que eu queria trazer e que ensinamentos eu queria tirar com aquilo. Então, começar é o mais complicado. O primeiro capítulo é o que rompe, né? O que faz essa gravidez ser gerada. E a Uhum. partir daí, eu acredito piamente nisso. O livro toma vida, ele nasce sozinho, Lembrando que o primeiro capítulo é Escolhas Não Existem. que é o mote da minha palestra. E você pode ganhar o livro É, do Alisson Costa, mandando aqui a sua palavrinha, né? é. Que a gente está colocando aqui embaixo no Instagram da Star Meta e também no Instagram do Alisson Costa, Eu tá, combato, gente? eu combato muito algumas frases muito batidas, Cris, porque elas nos limitam.
né? Vários sabotadores e crenças são criadas a partir de frases que nós somos acostumados a repetir. Inclusive, a vida é feita de escolhas, que é Essa é a a frase que eu primeira. acho que todo mundo aprendeu quando era E criança, que com os é, avós, pais e tudo mais. que Você é- contesta isso aqui. total. Que é ridículo, gente. A vida é feita de escolhas? Tá. Abre agora o teu celular, abre o aplicativo do banco, vê se o saldo tá exatamente como você escolheu. Adorei. Não, Você, claro que queria um saldo maior, né? poxa. Provavelmente, dependendo da situação em que E, está. e as pessoas se apoiam tanto nisso, a vida é feita de escolhas. Não, eu escolhi isso. Para começar, quando eu olhei para essa questão da atitude e falei, atitude é a minha vida, é a minha bandeira, é a minha palavra, eu fui estudar sobre atitude. Então, eu estudei etimologia, explicações históricas, quem toma atitude, quem não toma, ciência, estoicismo, fui buscar tudo que eu podia. Uhum. E em tudo que eu encontrei, em tudo, escolha nunca estava plugada ali. Porque se você pegar uma pessoa que tem resultado e quem não tem, uma pessoa, vou trazer alguns inputs, tá? E aí você vê onde você se encaixa. Quem tem dinheiro, quem não tem. Ah, dinheiro não é importante para mim, Alisson, tá tudo bem. Mas quem tem dinheiro, quem não tem. Quem realiza, quem não realiza. Quem viaja, quem não viaja. Qual a diferença? São as escolhas que ele faz? Não, são as atitudes que ele toma. Ou que ele deixa de tomar. Só que a gente fica repetindo essa besteira, a vida é feita de escolhas, a vida é feita de escolhas. Na minha palestra eu faço uma brincadeira no fim, vou contar aqui, se você for na minha palestra depois, finja que você não sabe. Dá um spoiler pra gente. Eu faço, conto todo ali os insights, falo sobre ciência, mostro cientificamente que escolhas não existem, inclusive que o seu cérebro, inconscientemente, ele decide antes mesmo de você, porque ele quer te proteger. E aí eu faço o seguinte: chego no final da palestra e eu falo, olha, gente, eu tenho 9 livros lançados, tal, alguns são best-seller, e eu trouxe aqui 3 livros para vocês. Levo 2, 3 livros, falo, eu tenho esses aqui para você. Quem quer? Todo mundo levanta a E mão. aí começa, eu. Quem quer? Eu. De repente sai um louco de algum lugar e pula na minha mão e pega os livros. Eu falo, quantas pessoas escolheram ter o livro? Tudo combinado. Não, nada combinado. Ah, Nada essa combinado. pessoa não surge do nada da plateia Ela para levanta da ser plateia e exemplo? pega. Eu não combino com E ninguém. sempre acontece isso? Sempre. Que legal, E aí eu gente. sempre Que digo, atitude. exato. Eu falo, quantas pessoas escolheram ter o livro? Um monte de gente levantou a mão. Agora, quem teve a atitude de vir aqui pegar? Eu acho que a maioria, Alisson, ficaria um pouco sem graça, Aham. acreditaria que seria mal educada, inconveniente de tomar essa atitude. Será que não tem a ver com isso, esse Mas nesse comportamento? momento a clareza bate. Bate. Que o cara fala assim, nossa, tava tão fácil, eu tava sentado aqui, na frente dele. E Eu veio um não louco fiz lá de isso. trás e eu não fiz. E essa é a análise, porque na tua vida é assim, você fica escolhendo. Ai, nossa, eu gostaria de ter uma Ferrari. Carro dos meus sonhos é a Ferrari. Faz mapa, coloca na parede e tal. Beleza, que atitude você teve pra ter uma Ferrari? Você O sabe que você que buscou, eu vi recentemente um vídeo da jornalista Ana Paula Padrão. querida? E ela estava comentando sobre essa questão de você se colocar disponível para as oportunidades da vida. Sim, E falando inclusive para as mulheres empresárias que chegaram realmente ao sucesso, que a gente não pode ficar esperando a coisa surgir ou ficar se lamentando, ah, escolheram minha amiga e não eu para um cargo de chefia e tudo mais. Ela estava dizendo que na vida dela ela sempre se colocou disponível para viagens, para sim, mostrar que ela sabe idiomas, para cobrir guerras. sim. Eu achei isso tão interessante e tem tudo a ver com essa questão da atitudinal, Total, né? total. O lançamento desse livro ele tem um capítulo importante também, né? Que é exatamente mostrar o quanto a atitude muda. Esse livro hoje ele tem um selo best-seller, ele tem 5 selos best-seller. Né? A gente entrou na lista 3 semanas e batemos 3 listas em cada semana. Então, assim, ele tá super premiado. Isso que foi lançado em outubro, né? Outubro. A gente recebeu uma premiação em Londres com o livro do ano, antes do livro estar na mão. No pré-lançamento, nós batemos o livro do ano pela London Do It. E Parabéns. agora, essa semana, quer dizer, há praticamente 2, 3 semanas, nós fomos premiados em votação popular num prêmio no Rio. Então, esse livro daqui a pouco vai ter 3 selinhos aqui de premiação. E a gente espera e a gente acredita que vem mais. A gente tem certeza, na verdade, que vem mais. Por quê? Ele tem a versão digital e a versão Tem a versão impressa? digital impressa, tá em todos os portais, em todas as livrarias. Se não tiver, me manda o direct que eu cobro da editora para mandar. E por quê? Porque nós fizemos um movimento diferente no lançamento do livro. Quando a Rô me chama para falar sobre o lançamento, eu imaginava assim, mesinha, Alisson aqui, autografando, filinha de pessoas, e eu olhava e falava, legal, importante, esse momento vai acontecer em vários momentos, Tradicional. tradicional, mas não é atitude, né? Isso não é atitude, não. Isso é engrenagem. Eu não sou engrenagem. E aí eu falava com ela, Rô, eu vou fazer um lançamento
louco igual eu, tem que ser algo diferente. Não pode ser normal, porque se for quadradinho demais, não condiz com o livro. E ela se vira, pensa o que você quiser e depois você me fala. E aí eu tô nessa, e eu comecei a pensar, falei, cara, eu vou espalhar outdoor pelo Brasil inteiro. Não, um monte de gente já fez. Vou colocar nos painéis dos aeroportos. Não, um monte de gente já fez. E aí comecei a pensar, e quando veio essa questão do painel, coincidiu, eu moro em São Roque, né? Eu moro aqui, Interior aqui de São interior aqui Paulo. de São Paulo. E aí começaram a colocar alguns telões na rua, LED, é o novo outdoor, né? Um telão de LED na rua, como outdoor. Eu olhei aquilo e falei, isso é legal, isso é legal. E aí me veio na mente os telões da Times Square. Falei, a maior avenida do mundo, tem os maiores telões do mundo e tem a maior projeção do mundo. Times Square recebe por dia mais de 3 milhões de pessoas. Liguei para a Rô, liguei para a editora, falei, gente, faz uma pesquisa para mim. Algum autor da casa já fez um lançamento de um livro na Times Square? Não, aqui não. Aí liguei para a segunda maior editora do Brasil. A editora Gente hoje é a maior do Brasil. Eu tenho contato com 6. Liguei para as 6 editoras. Alguém fez? Não, ninguém fez. Fui pesquisar na internet. Achei um brasileiro que mora nos Estados Unidos há 30 anos, que lançou um livro americano para o público americano, não tem nada com o público brasileiro. Ele só nasceu no Brasil, mas ele mora lá, radicado lá, e que já tinha feito isso. Falei, nem brasileiro ele é mais. Esse aí não conta. É um livro em inglês para o público americano, não tem a ver com o nosso mercado. E aí fui buscando, não encontrei nada. Nada. Historicamente falando. Na história, nenhum brasileiro tinha lançado um livro na Times Square. Falei, E você tinha ótimo. orçamento para isso? Tinha. É barato, gente. É. As pessoas ligam ao financeiro exatamente por isso, porque elas não têm atitude de procurar. Uhum. O que que são os telões da Times Square? Os telões da Times Square são os telões do aeroporto, é o outdoor na rua, é marketing. Valores semelhantes, vamos dizer Você assim. paga e entra, é a mesma coisa. Não tem premiação Fica para estar aparecendo lá. Times Square, Ah, Nova Times Square. York, né? Percebe? A engrenagem pensa assim, eu tô distante. É. Combustível, eu pensei, eu vou fazer esse negócio, meu irmão. Não quero saber. Só que eu chamei a atenção de todo mundo, né? Porque eu saí perguntando todo mundo, tem. Eu falei, agora tem que ser rápido. Sim, senão alguém vai Senão roubar a alguém tua vai ideia. fazer. Uhum. Alguém vai fazer. Em 30 dias eu programei um evento em Nova York, fui palestrar em Nova York e fiz o primeiro movimento de pré-lançamento do livro nos salões da Times Square. E E eu esse fui o livro tinha primeiro sido brasileiro. lançado em inglês também. Não, Estava em português, português falando para mesmo. público brasileiro. Coloquei o texto lá no vídeo em português e inglês dizendo o Manual da Atitude, agora lançado, é o lançamento do mês da maior editora do Brasil, sendo lançado na maior avenida do mundo. E aí colocamos lá. Então, ganhamos o selo de eu sou o primeiro brasileiro da história a fazer um pré-lançamento de um livro nos telões da Times Square. E a editora Gente também, E a né? editora Gente Foi também. bom E para aí todo o mundo. livro Aí o livro cresce. A presidente da London Witch é uma brasileira, ela vê isso, fala, genial, vou te dar o prêmio de livro do ano, porque só esse teu movimento já merece. E Isso aí ficou um dia a lá nos gente fez várias Luminosos. inserções, Várias inserções. no TSX, que é um telão gigante que tem ali na esquina da loja da Disney, e maravilhoso. Aí levei um grupo de amigos, a gente fez vídeo para todo lado, tal. Demos mídia a isso, claro, Sim. mais uma vez planejamento e marketing. Fizemos o marketing disso. E aí o livro começou a ganhar premiações, o livro começou a aparecer. Então percebe, se você pensa dentro da caixa, se você pensa como todo mundo, você pode ter uma boa mensagem a passar, mas talvez ela não alcance o que você quer. Uhum. Então, quando você começa a disruptar, a fazer diferente, a realmente, como eu gosto de falar, a botar fogo no mundo, as coisas vão acontecer nessa proporção. Alisson, e a gente já está se encaminhando aqui para o final desse papo tão gostoso com você. Eu queria que você deixasse a tua mensagem sobre a questão da procrastinação, que Uhum, tem muito a ver com o atitudinal. total. Essa coisa de você ser um pouquinho mais preguiçoso, um pouco mais lento, tá sempre numa zona de conforto e deixar, muitas vezes, de alcançar vários objetivos, É, né? é. Eu gosto de brincar com essa questão de zona de conforto, eu chamo de zona de segurança, né? Porque zona de conforto, gente, eu tô trabalhando pra caramba pra chegar lá. Zona de conforto é É bom. mais distante. É mais distante. Zona de conforto é bom. As pessoas endemonizam algumas coisas porque elas não param pra pensar. Ué, se é de conforto, é bom. É porque a gente fica na zona de segurança. Uhum. Todo mundo rala pra caramba pra chegar na zona de conforto. Eu vou pra lá. Eu vou chegar lá. É uma meta. É uma meta. E com planejamento. O procrastinador é o cara que ele deixa tudo pra amanhã. Ele é o cara que vai malhar na segunda-feira. Na segunda-feira eu começo. Amanhã eu começo. Só que do teu lado tem um cara competindo com você, talvez do teu mercado, sangue no olho.
louco para fazer ontem. E aí você deixa de celebrar tuas vitórias, deixa de conquistar teus objetivos, porque você tá deixando para amanhã. E aí tem uma frase super batida, mas que é importante repetir nesse momento, que é: você é o único responsável pelos teus sonhos nessa terra. Ninguém vai batalhar pelo que é teu, só você. Ai, Alisson, mas ninguém acredita em mim. Claro que não, você não tem resultado, pô. Você deixa tudo para amanhã. Então, se você continuar celebrando essa bandeira da procrastinação, essa bandeira mimimista de amanhã eu começo, você é o único prejudicado. Você acha que essa é uma luta pessoal? É uma luta pessoal. É uma luta pessoal. Você tem que entender, olhar para você. Eu gosto de dizer assim, ó. Vai novamente no teu celular, abre o saldo da tua conta, tá? E pensa assim, como eu vou estar daqui a 10 anos? Pensando no melhor movimento da tua vida. Se você não mudar o que você faz hoje, se você continuar procrastinando, você vai multiplicar isso por 10. Lembrando que se estiver negativo, multiplicação negativa, multiplica negativamente. Entendeu? Então, te satisfaz? Está feliz com o que está na tua conta hoje? Ótimo, continua o caminho que você está fazendo. E tá tudo certo. Agora, se você olha e dá um incômodo, não está na hora de fazer algo diferente? Tem alguém tomando atitudes que você não está tomando. A gente, mais uma frasezinha que eu odeio. As pessoas falam assim: você tem que dar passos do tamanho da tua perna. Aí eu falo: perfeito, teu resultado é do tamanho da tua perna. Se você estiver competindo comigo e você tiver menos de 1,93 m, você já perdeu. Se a gente só andar do tamanho da tua perna, porque Sim. eu tenho 1,93 m, minha perna é maior que a tua, já ganhei de você. Só que eu já entendi que na vida, se você quer ter resultado exponencial, você não tem que dar passinho do tamanho da tua perna, você tem que aprender a saltar, para que teu resultado salte com você. Os teus resultados são do tamanho dos seus passos. Se você dá passinho, seus resultados vão ser resultadinhos. Se você salta, teu resultado salta com você. Mas, Alisson, eu posso cair andando também. Uhum. Mas quando você salta, vamos fazer uma analogia aqui. Um cara deu um passo, o outro saltou. Ele caiu. Ó, mas ele caiu na frente. Ele não caiu atrás de quem tá dando o passinho. Ele vai levantar e continuar. Para de querer dar passinho do tamanho da tua perna. Para de querer achar que alguém te deve alguma coisa, que alguém precisa fazer alguma coisa por você. Para de deixar tudo para amanhã. Até porque nem o amanhã existe. Agora pirou esse cara, né? Agora pirou. Como assim o amanhã não existe? É, você põe no teu cérebro assim: amanhã eu começo. Mas quando o sol nasce é hoje, Sim. não é amanhã. Mas o teu cérebro está condicionado ao amanhã. Ou seja, ano começando, acho que dá para a gente pensar em tudo isso para 2024, né? Perfeito. Você está no melhor momento da sua vida. Você só tem o hoje, você só tem 24 horas. Entendeu? Você tem que fazer agora. Deixou para amanhã, alguém te passou. Alguém conquistou o teu objetivo no teu lugar. Imagina, eu ouço isso muito. Hoje eu treino empresários, né, eu tenho mentorias para empresários. Eu ouvi um cara chegar para mim um dia e falar assim: eu tive a ideia do Airbnb 3 anos antes do Airbnb ser lançado. Eu falei: por que você não fez? Ai, aí começam as Zona desculpas. de segurança, medo, etc Falei: e tal. pois é, você deixou para amanhã, alguém foi lá e fez, e tá bilionário. E você não. Vai acontecer com o teu sonho. Vai acontecer com o que você quer. Você vai deixar para amanhã, alguém vai fazer isso e fala assim: ó, olha lá o que eu queria. Sabe o que que ele tem diferente de você? Atitude. Só isso. Ou seja, gente, atitudinal para hoje, para amanhã, para esse ano todo. Você que quer concorrer a esse livro, só dá uma olhadinha nas palavrinhas que estão aqui abaixo e, claro, comentar, repostar essa palavrinha para concorrer a esse super livro nas redes sociais do Alisson Costa e da Star Meta. Alisson, deixa seus contatos pra gente. Claro. A minha rede mãe é o Instagram. Tá. Né? Eu digo que pelo Instagram você me acha em qualquer lugar. Então entra no Instagram, é exatamente assim, Alisson Costa, ALY2SON, tá? Você vai encontrar lá no link na bio todas as outras redes, contato comigo, contato com a minha equipe. Eu sou um cara extremamente acessível. O direct do Instagram sou eu que respondo. Minha equipe tem acesso a todo o Instagram. Eu sempre digo, o direct é meu. Por quê? Porque é o contato direto, é o momento que você vai conversar com as pessoas que estão ali. Então pode me chamar por lá, me conta o que você achou do livro. E aliás, uma das partes muito importantes do livro é que eu termino ele assim, Cris. Em branco. Era uma vez. Aqui eu digo o seguinte: agora é a tua vez. Começa a reescrever a tua história. Com atitude, com tomada de atitude diferente. É a tua vez de se reescrever a tua história.
E eu quero que você me conte como é que está sendo a tua reescrita. Uau! E você com certeza já está com novas ideias, né? Para outros Com livros. toda certeza, já está fervilhando. Aliás, os próprios feedbacks que estão vindo do Atitudinal já estão me trazendo a ideia de um novo livro. Que legal. Olha, foi um prazer receber você aqui no Star Metacast. A gente está muito feliz, toda a equipe aqui, pensando em todos esses ensinamentos do Atitudinal. E obrigada demais por esse Obrigado, papo tão Cris. gostoso. Uma alegria. Ah, bom Contem comigo demais. sempre. Ah, Obrigado, obrigada. gente. Um beijo, gente. Star Metacast fica por aqui. A gente volta no próximo episódio, tá? Até lá. Valeu.